Muito boa noite a toda a gente. Na semana passada tivemos aqui uma pequena pausa na rubrica A Vida para Além do Coronavírus, mas esta semana retomamos esta atividade normal, os nossos diretos à terça-feira às 21h30, para falar um pouco sobre as situações do dia-a-dia, algumas preocupações dos pais, tal como das outras vezes, convido-vos a colocarem as vossas questões, a colocarem as vossas dúvidas. Dentro do possível, nós vamos tentar responder a todas elas. E hoje o tema, sei que é um tema que suscita sempre muitas questões, que há sempre muitas dúvidas por parte dos pais, que têm a ver com o desenvolvimento da linguagem das crianças. Há alguns mitos, há alguns receios, portanto faz sentido perceber de que forma é que nós podemos entender o desenvolvimento da linguagem e, acima de tudo, a que é que devemos estar atentos para poder intervir atempadamente. Estou só à espera que o Ricardo adira aqui ao direto para podermos conversar um bocadinho. Ricardo, se estiveres aí, é só pedires para aderir e já te junto. O Ricardo, para quem não sabe, Ricardo Santos, é terapeuta da fala, é o especialista em terapia da fala do site Pediatria para Todos e é com ele que vamos estar à conversa sobre o desenvolvimento da linguagem e não só. Vamos falar de outras áreas de intervenção da terapia da fala que são importantes de conhecer e que faz sentido que as pessoas tenham alguma noção em relação a elas. Portanto, Ricardo, se nos estiveres a ouvir, pedia-te só que entrasses, por favor. Vamos aguardar um bocadinho. Vão colocando as vossas dúvidas. Vou só ver se ele já está aqui. Espero que o Ricardo se junte a nós. Só um bocadinho, por favor. Vamos aguardar mais um bocadinho. A ver se eles vêm aí. Entretanto, podem ir colocando as vossas questões. Nós, quando falamos de desenvolvimento da linguagem, falamos de um dos, eu diria, 3 grandes marcos que quase todos os pais gostam de ver nos filhos. Por um lado, se calhar o primeiro marco de todos é ver os filhos a comer. A introdução dos alimentos acaba sempre por ser um momento de alguma ansiedade e vivido com alguma intensidade por parte dos pais, e depois é vê-los andar, é vê-los e vê-los a falar. Pronto, são assim os 3 marcos. Temos até o célebre ditado português que diz ao ano andante, aos 2 falante. Também vamos falar com o Ricardo a perguntar se será exatamente assim. Eu tenho a minha posição em relação a este ditado, mas estou curioso para ver o que é que o Ricardo nos tem a dizer sobre isso. Ricardo, se estiveres aqui, por favor, é só juntar-te. Deixa-me só ver se ele já está. Não é possível aderir. O Ricardo já está aqui, mas diz que não é possível aderir. Ora bem, um problema técnico. Só um bocadinho, por favor, a ver se conseguimos resolver esta situação. Parece-me que não é possível o Ricardo aderir ao direito. Não sei se será algum problema técnico da parte dele. Muito bem, mas enquanto esperamos pelo Ricardo, eu gostava de conversar convosco um bocadinho sobre o que é este desenvolvimento da linguagem. Primeiro, temos que perceber que a linguagem é só uma das formas de comunicar. E nós podemos dividir a comunicação em 2 grandes áreas. Por um lado, a comunicação verbal, já está aqui, e por outro, a comunicação não verbal. Vamos ver se ele já consegue aceder. Tá, Ricardo, estamos só a ver o teu cabelo. Agora sim. Olá Hugo, tudo bem? Então, Ricardo, estás bom, pá? Está tudo bem contigo. Desculpa lá que eu estava aqui a tentar ligar pelo computador, mas não consegui, vai ser assim mesmo. Essa é com o telemóvel, perfeito, não há problema nenhum. Estás um bocado escuro, se puderes só otimizar a luz, pronto, já te conseguimos ver, acho que já te conseguimos ver bem. Perfeito. Muito bem, para quem não sabe, eu já te apresentei, o Ricardo é terapeuta de fala,
é o especialista em terapia da fala do site Pediatria para Todos, desenvolve um trabalho notável, não só na questão da linguagem, como também da motricidade facial, da oromotricidade, e portanto vamos falar um bocadinho sobre isso. E se calhar eu começava já por aqui. Nós associamos muito a terapia da fala só a problemas da linguagem, os meninos que falam mal. Mas na verdade a vossa área de intervenção é muito mais vasta, é verdade ou mentira? É totalmente verdade. Mas a culpa também não é só nossa, porque o nosso próprio nome, terapia da fala, também é bastante... Pois, condiciona-nos um bocadinho, não é? E acaba por reduzir. Até muitas vezes vocês na área da pediatria têm algumas dificuldades em fazer referenciações, porque às vezes os pais dizem, então mas a criança ainda não fala e vai à terapia da fala. Muitas vezes isso acontece. Portanto, a terapia da fala é uma área mais abrangente do que a própria fala. E como estavas a dizer, também está relacionada com todas as alterações da comunicação e outras áreas que estão relacionadas com a comunicação. Também áreas como a deglutição, a mastigação, a sucção nutritiva, não nutritiva, são áreas onde a terapia da fala tem, de facto, um cunho importante. Portanto, o nome fala é um nome redutor, mas se pensarmos nas estruturas que estão envolvidas nos atos de fala, rapidamente chegamos também às funções de respiração, deglutição, sucção, porque de facto a cavidade é a mesma. Claro, e os músculos envolvidos e o funcionamento muscular é o mesmo. Portanto, se nós optimizarmos, aliás, há muitos estudos até que relacionam a capacidade de sucção e de deglutição nos primeiros meses e depois o próprio desenvolvimento da linguagem verbal, não é? Ou melhor, ao contrário, na linguagem verbal, muitas vezes já tinham repercussão na sucção, na deglutição. Não é? Portanto, daí a importância de identificar precocemente também essas situações. Exatamente. A própria questão da sucção e da amamentação é um primeiro passo, não só na relação de vínculo mãe-filho e na relação que a mãe estabelece com o próprio bebê, mas também para o desenvolvimento crâniofacial e muscular da própria criança. O facto é muito diferente, é óbvio que eu sei a resposta, mas tu como terapeuta da fala, notas muita diferença nos bebés que são amamentados ao peito e nos bebés que são alimentados a biberão? Essa é uma questão interessante, até porque hoje em dia raramente temos uma única condição, ou seja, crianças que são exclusivamente amamentadas ao peito ou pelo biberão. Agora, aquilo que nós vemos com toda a certeza, não só na área da terapia da fala, mas também na área da medicina dentária e ortodontia, é que cada vez mais há relação entre o desmame precoce da amamentação da mama, digamos assim, e a presença de alterações dentárias. Isto porquê? Porque as forças de sucção feitas pelo bebê na mama são completamente diferentes daquelas que são feitas no biberão. E essas forças acontecem por um motivo. Principalmente porque vão permitir uma boa coordenação entre a sucção e a respiração nasal e também as forças que vão ser exercidas... É uma coisa, desculpa, é uma coisa espetacular, que os bebés fazem muito bem, que é respirar enquanto mamam. É fantástico. Quando nós vemos aquelas imagens científicas que nos mostram, nós pensamos como é que eles são capazes de fazer isso. Mas, de facto, é logo uma primeira atividade que tem um impacto enorme no desenvolvimento crâniofacial e também muscular. Portanto, se é mais difícil para o bebê mamar, extrair o leite, ele vai ter que fazer mais forças e forças mais adequadas. Obviamente que essas forças vão permitir, também existe muita relação entre a própria ventilação nasal, que é fundamental para todo o desenvolvimento da criança, e também para o desenvolvimento muscular, que vai ser importante, como dizias, e muito bem, para a produção de fala. É um ginásio da face. A amamentação. Exatamente. A amamentação. E eu costumo dizer isso muitas vezes, que de facto a primeira atividade muscular do bebê é a amamentação. E a segunda, que não demora muito a ser introduzida, é a mastigação. São duas funções, se pensarmos nas funções orofaciais, são duas das principais funções onde o bebê pode exercitar e pode trabalhar todas estas competências oromotoras. Portanto, de uma forma natural, integrada no seu desenvolvimento, mas que os estímulos que nós damos são fundamentais para esse adequado desenvolvimento. Claro, e essa questão da introdução dos alimentos é muito importante. Nós estamos aqui a tocar em pontos que são, eu diria, relativamente evidentes depois de falar neles, mas que às vezes não vêm muito à baila. Que um deles é esta vantagem da amamentação no desenvolvimento da oromotricidade e posteriormente na aceitação das texturas, não só dos sabores que isso fala-se, mas na aceitação das texturas, na capacidade de mastigação e também na capacidade de articulação
quando se está a falar. Portanto, essa é mais uma das inúmeras vantagens da alimentação e que às vezes fica um bocadinho esquecida no meio de todas as outras. Portanto, acho que faz sentido falar delas. E também, outro aspecto importante é a questão das texturas da comida, porque quando nós falamos em texturas, e cada vez se fala mais, até agora um bocadinho com a corrente do baby-led weaning, que se chama a atenção para a importância da introdução precoce das texturas, mas geralmente esta questão do desenvolvimento da linguagem tem a ver um bocadinho captado. Fala-se da vantagem da introdução precoce das texturas para a aceitação futura, que são meninos que depois vão aceitar melhor os alimentos, vão estabelecer uma relação mais adequada e mais saudável com os alimentos e com o momento da alimentação, mas fala-se pouco na influência que efetivamente tem no desenvolvimento da linguagem verbal. Exatamente, exatamente. Eu vou contar aqui alguns episódios com os quais Força. também te vais identificar, se calhar alguns pais se vão identificar e eu vou pegar em todas essas questões. Eu tenho Claro. que Se vocês tivessem se começar tendo questões, vocês coloquem-nas, porque já viram que este tema vai muito para além, se calhar, do que teriam imaginado, e já sabia que esta conversa vai ficar a ser assim. Eu tenho muitas vezes situações, acontece com relativa frequência, pais que trazem o seu filho à consulta de terapia da fala por alterações da fala. E muito frequentemente são alterações, aquelas que nós vulgarmente chamamos das crianças que falam à sopinha de massa, que fazem o f. Se nós pensarmos muito bem, há algumas alterações da fala que têm relação muscular e nós vamos pensar, mas então o que é que afeta este desenvolvimento oromotor e muscular da face? Mais frequentemente vemos falar e abordar questões relacionadas com o desenvolvimento psicomotor global, desde o gatinhar, desde o começar a andar, desde o equilíbrio. Mas estas questões oromotoras, nós não pensamos tanto nelas do ponto de vista de desenvolvimento e da importância que os estímulos que nós damos ao bebê vão ser fundamentais para o desenvolvimento oromotor. E o que é que eu quero dizer com isto? Às vezes, alterações da fala, a base é a mastigação. A base tem a ver com hábitos orais que estão presentes naquela criança. Portanto, nós, enquanto terapeutas da fala, enquanto pediatra também, enquanto pais, devemos conhecer claramente quais são os estímulos adequados para determinada idade. Aqui falamos não só de texturas, como de dimensão do alimento, como de consistência do alimento, como forma de apresentação do alimento, como a maneira como nós vemos também a própria alimentação e o ato da alimentação. Tudo isso vai influenciar não só competências oromotoras, como competências também comunicativas da criança. É frequente, e cada vez mais frequente, estavas a falar há pouco da onda do baby-led weaning, mas ainda a onda mais frequente neste momento ainda é o predomínio da alimentação pastosa nas nossas crianças. Por várias razões. E quando somos pais, compreendemos alguma delas, não quer dizer que as aceitemos, a questão de... Aliás, nota-se uma diferença grande do primeiro e segundo filho. Exatamente, geralmente, e quase todos. Exatamente. Nós, enquanto clínicos e enquanto pais, devemos ter a mesma perspectiva, mas compreendemos melhor alguns argumentos. O que não quer dizer que, de facto, devemos ter alguns comportamentos que possam ser mais ou menos adequados em determinados aspectos. Neste sentido, a alimentação pastosa é uma privação de estímulos sensoriais proprioceptivos, mecânicos, que podem afetar a forma como vai ser o desenvolvimento oral dessa criança. Sendo a fala um processo também muscular e desenvolvimento de realização motora, obviamente que há aqui uma relação entre atrasos de fala e limitações ao nível de estímulos da alimentação, propriamente dita, ou outros. Nós podemos muitas vezes também pensar, o uso de chupeta influencia ou não influencia a fala? Pode influenciar. É outra questão que muitas vezes a persistência de hábitos orais nocivos, chupeta, biberão, o chuchar no dedo, há determinados hábitos que têm impacto direto na fala, não só pelas questões musculares, mas também pelas próprias questões esqueléticas e dentárias e o impacto que isso tem na criança. E quanto mais cedo os identificarmos... Muito articulado. Os músculos, a parte óssea, os dentes, tem que estar tudo muito articulado, muito afinadinho para termos um resultado final adequado, não é? Portanto... Exatamente. Às vezes há situações, o que me acontece, de crianças que têm esta alteração dos Cs e dos Zs, que em vez de dizerem sopa, dizem sopa, em vez de dizerem febra, dizem febra, e muitas vezes vamos observar a oclusão da criança e ela tem uma mordida aberta anterior, ou seja, os dentes da frente não tocam. E com essa condição, é impossível a criança dizer bem o fonema, o som C e o som C. Sim, ali no meio e não há hipótese. Exatamente. E por isso é que muitas vezes este trabalho de equipa interdisciplinar
entre pediatria, terapia da fala, otorrino, medicina dentária, é fundamental numa perspectiva já terapêutica. Na perspectiva preventiva, é importante nós atuarmos antes dessas alterações ocorrerem. Porque deixa-me colocar-te uma questão que agora fiquei curioso, não sei responder exatamente a isto que te vou perguntar. Nós falamos, muitas vezes, e cada vez se fala mais, nós pediatras, quando falamos de alimentação, falamos de uma janela de oportunidades para a introdução das texturas entre os 6 e os 11 meses. Digamos que se não se introduzir as texturas até aos 11 meses, aquilo que está estudado e que está estabelecido é que provavelmente vamos ter crianças que vão aceitar mal as texturas para a frente. Portanto, falamos em janela de oportunidade para a habituação a comer alimentos com texturas diferentes. Quando nós falamos em introdução de texturas para o desenvolvimento da fala, falamos na mesma janela de oportunidade, ou seja, temos na mesma tempo até aos 11 meses para introduzir as texturas, de um modo geral, sem comprometer muito a oromotricidade e o desenvolvimento da linguagem, ou para a fala, temos que pensar nisto de forma diferente. Porque há um bocadinho abordamos um pouco o Baby-led weaning, não é o objetivo deste live, se calhar é de fazer um live sobre o Baby-led weaning, porque eu sei que levanta muitas questões, se calhar até podemos fazer os dois, vamos pensar nisso, mas sem entrar na corrente específica do Baby-led weaning, temos esta janela de oportunidade para o desenvolvimento da oromotricidade semelhante, até aos 11 meses, como está estabelecido para a secção das texturas, é diferente. Temos mais tempo, temos menos. Certo. Nós aí na questão da alimentação, temos que perceber que isso que nós estamos a dar nessa janela de oportunidades são bases para um desenvolvimento ideal. Ou seja, estamos de facto a falar de estímulos que vão propiciar um desenvolvimento sensorial, motor e proprioceptivo adequado para a criança. Quando isso não acontece nessa janela temporal, nós podemos ter várias situações que nós podemos agrupá-las em 2 grandes grupos. São situações de aversão alimentar, em que aqui nós temos questões mais do foro comportamental, e aí tem a ver com o próprio hábito, com a própria rotina da alimentação da própria família, e depois temos outra questão que pode ter a ver com seletividade ou dificuldades na integração sensorial. O que é este palavrão? Eu ia ter essa questão, os miúdos que têm dificuldade em aceitar alimentos diferentes, com texturas diferentes, como é que nós podemos perceber se eles precisam ser avaliados por terapia da fala ou por terapia ocupacional? Boa pergunta. Uma questão de oromotricidade de mastigação, mas pode ser um problema da integração sensorial, reagir mal aos estímulos sensoriais, às texturas diferentes. Portanto, essa questão é extremamente pertinente. O termo integração sensorial pode estar também, ele não se dissocia da própria aceição do corpo. Ou seja, a maior parte das vezes, nestas situações, a terapia ocupacional e a terapia da fala trabalham em conjunto. A terapia da fala tem uma perspectiva muito mais de regularizar ou de normalizar os estímulos intraorais, mas nós só vamos conseguir fazer isso se houver uma boa aceitação. Aceitação, claro. Exatamente. Portanto, há aqui um trabalho conjunto. Agora, há algumas premissas que são muito importantes neste trabalho. Primeiro, a alimentação tem de ser prazerosa. Não pode ser um castigo para a criança. Eu tenho muito esta perspectiva de trabalho, sempre crianças motivadas, crianças empenhadas, e isto faz parte do nosso trabalho. Eu costumo dizer isto aos meus alunos e às minhas alunas, que é, a criança não tem que vir motivada para as sessões, nós é que a temos que a motivar. A ela, aos pais, faz parte do nosso trabalho. Tornar às vezes uma coisa que pode não ser muito agradável para a criança, num jogo, numa conquista, numa tarefa que de facto lhe dê prazer. E se nós tornamos logo à partida a tarefa da alimentação, o mostrar o alimento, o manipular o alimento como algo desagradável, isto vai ser algo que não vai ser produtivo para a criança e não vai trazer resultados do ponto de vista terapêutico. Portanto, aqui as questões de integração sensorial, não trabalhando na janela temporal ideal, como disseste, obviamente nós vamos ter outras premissas, que são precisamente estas, que é a aceitação, a regularização, a normalização, mas sempre com isto associado à questão do ato da alimentação ser um ato de prazer. E nunca tens de essa é uma mensagem importante, deve interessar a todos nós profissionais de saúde. A alimentação, e cada vez mais eu me convenço disto e acredito mesmo nisto, não pode ser uma fonte de guerras, uma fonte de conflitos, tem que ser um momento de prazer. E custa-me um bocadinho quando nós focamos, por exemplo, a questão do prazer e da tranquilidade da amamentação, que é extremamente importante, é fundamental, diria eu,
Mas quando falamos de outro tipo de alimentos, achamos que é isto tudo. Sim. Ninguém se importa se a família está tranquila ou não, se está tudo aos berros, estão a olhar para ecrãs, porque parece que essa tranquilidade, que está muito bem estabelecida para a amamentação, desaparece com o resto. E deve ser um princípio transversal ao longo da vida e do desenvolvimento todo, não é? É verdade, concordo inteiramente contigo. E, de facto, às vezes, nós, enquanto pais, também trazemos os nossos hábitos alimentares para os nossos filhos. O que é que eu quero dizer com isso? O nosso passado, as nossas vivências, a maneira como nós vemos a própria alimentação. E a nossa pressa, que é um disparate. Exatamente. Nós devemos interpretar, e da maneira como nós estamos a falar agora, que é uma maneira, de facto, enquanto promotor também, não é só uma questão nutritiva. Claro. Vamos ver, a alimentação, às vezes os pais dizem, ele não aceita sólidos, mas eu ponho a carne desfeita na sopa, ele come tudo. Ok, ele, do ponto de vista nutricional, ele até poderá estar bem. Não me compete a mim avaliar isso. Mas do ponto de vista do desenvolvimento motor, do desenvolvimento da face, do desenvolvimento dentário, do desenvolvimento posterior da fala, da produção dos atos motores, vai estar comprometido. Claro. Muitas vezes são questões que os pais têm dificuldades a entender. Quando eu lhes digo, de facto, o seu filho tem uma alteração de fala, mas ele não precisa de treinar, digamos assim, ou de trabalhar a fala. Precisamos sim de alterar, claro, de ajustar os hábitos de alimentação, de mastigação, de pensarmos aqui a dieta alimentar do seu filho e depois sim, vamos então perceber se esta questão é de base motora ou se tem também outro tipo de condicionantes. Claro. Para quem só está a entrar agora, isto sim é um live com terapia da fala. Estamos a falar de alimentação, mas é um live com terapia da fala, porque estamos muito. Ainda nem sequer chegamos às crianças que falam, ainda estamos abaixo do ano de idade, já falamos tanto. Acho que isto é extremamente importante e que as pessoas percebam que o desenvolvimento da linguagem é muito mais abrangente do que dizer umas palavras e começa muito mais cedo do que as pessoas pensam. Não é só quando se começa a falar que se desenvolve a linguagem. Muito antes se desenvolve a motricidade e é importante ter os estímulos adequados. Portanto, acho que esta mensagem ficou bem clara. Não sei se queres acrescentar mais alguma questão ou se podemos avançar um bocadinho. Eu agora ia avançar e falar-te do desenvolvimento da linguagem mesmo. Saltamos ali até aos 9 meses em que a criança comunica de uma forma não... aprende a comunicar de uma forma não verbal e a partir dos 9 meses, em média, vai começando a aprender a comunicar de uma forma cada vez mais verbal. Eu ia começar por lançar o desafio que eu já falei de início e que eu gosto de falar sempre deste ditado que diz ao ano andante aos dois falantes. Tu como terapeuta da fala, o que tens a dizer-me sobre isto? Eu concordo. Eu acho que é um bom ditado. Agora, para ser falante aos dois, há uma série de coisas que vão acontecendo até aos 2 anos que lhe permite chegar a essa fase. Eu concordo de uma forma genérica com essa expressão. Agora... desculpa, já tens concluído consigo, só uma coisa. Esta questão dos dois falantes tem a ver com o primeiro grande marco que nós temos em termos de linguagem expressiva. Temos outros para trás, mas sem dúvida nenhuma que aos 2 anos as crianças já começam a juntar 2, 3 palavras, a fazer as frases simples, e aí sim os pais tomam a mesma percepção de que as crianças já falam, mesmo que eles já falam antes, já dizem as palavras isoladas, mas há algo que preocupa muitos pais, e a começarmos por aí, que é a discrepância enorme que existe e que se acentua até aos 18 meses entre a linguagem compreensível e a linguagem expressiva. Certo. E isso muitas geralmente os meses é invariável. Ele está um bocado preguiçoso a falar. Ele entende tudo, mas está um bocado preguiçoso a falar. Queres desconstruir este conceito um bocadinho? Consigo, vou tentar, até porque essa questão que me estás a colocar, e nós estamos a falar de uma forma genérica, obviamente cada situação tem a sua especificidade, mas aquilo que nós pretendemos aqui é de uma forma genérica avaliarmos os sinais globais e vermos isso. É um dos principais motivos da procura dos pais à consulta de terapia da fala. Crianças com 2 anos que não falam, que ainda não falam, que não produzem palavras ou produzem palavras isoladas, muito simples, de pai, mãe, sim, não... é um motivo muito frequente de procura da consulta de terapia da fala. Nessas situações, o que é que nós temos que perceber? Temos que ir à base. E a base qual é? Do ponto de vista comunicativo. Como é que é a criança do ponto de vista comunicativo? É uma criança que mostra interesse na interação, é uma criança que reage ao nome, é uma criança que reage aos estímulos, é uma criança que interage com o meio, que tem interesse... Que partilha os interesses... que partilha, que tem atenção conjunta, que tem a noção de turn-taking, de tomada de vez. Há uma série de requisitos que nós vamos perguntando. A outra questão já apela um bocadinho mais para as questões de compreensão auditiva de material verbal, que tem a ver precisamente com
ele não fala, mas compreende tudo aquilo que nós lhe dizemos. É capaz de executar recados, vai buscar as coisas quando nós lhe pedimos. Isso é um aspecto importante que nós na consulta de terapia da fala também vamos perceber se de facto é isso que está a acontecer ou não. E depois vamos à parte da produção. E vamos ser muito claros quanto à parte da produção. Às vezes aquelas crianças que são chamadas de preguiçosas para falar, normalmente até são as crianças que cognitivamente, ou do ponto de vista de manipulação dos adultos, digamos assim, são as mais capazes. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não quero generalizar. Estás aí completamente a conta daquilo que eu acho. As crianças que mais manipulam, no bom sentido, são as crianças mais inteligentes. A capacidade de manipular é uma capacidade, do ponto de vista cognitivo, que exige bastante. Claro. Há muitos adultos que não conseguem, porque não querem, porque não conseguem manipular o meio ou o outro. Mas as crianças, quando manipulam o contexto, quando manipulam o seu meio, mostram competências de identificar aquilo que se está a passar, com quem é que têm de interagir para atingir o seu fim. Portanto, do ponto de vista de tarefa cognitiva, é uma tarefa cognitiva complexa. Agora, a questão principal aqui que eu quero dizer, e que eu quero fazer aqui à baila, é nós temos que perceber que a criança vai comunicar, em primeiro lugar, e vai desenvolver a linguagem, e os parceiros fundamentais são os pais e os pares. Mas uma criança vai comunicar, do ponto de vista verbal, se sentir essa necessidade. O que é que faz sentir essa necessidade? Não é porque ela não quer, às vezes. O que a faz sentir essa necessidade, muitas vezes, é não conseguir aquilo que quer de outras formas. Seja com o pai ou a mãe tradutora, que compreendem tudo o que a criança diz, seja com a subinterpretação dos gestos que às vezes se fazem da criança com aquilo que manipula. Obviamente que isto não é uma questão de mudar do dia para o outro. Mas nós temos que perceber que a criança, aquilo que quer é atingir determinado fim. Se ela consegue, não vai recorrer à linguagem verbal. Se ela apontar e a mãe lhe der aquele jogo, ou o pai lhe der aquele jogo, ele não vai pedir o jogo. A necessidade do seu engenho, não é? Exatamente. E nós temos de criar aqui algum tipo, não de dificuldades, mas de condições para que a criança perceba que vai ter mais sucesso se o fizer de forma verbal. Não é claro, e já agora, desculpa interromper-te, mas só para esclarecer algo que às vezes as pessoas dizem, ele está em casa, mas nós estimulamos-lo. Não é por falta de estímulo consciente, é por esta compreensão inconsciente. E nós, quando estamos a comunicar com alguém, se percebemos a mensagem, nós inconscientemente vamos cumprir, então temos que parar e perceber, calma, eu não posso responder logo de imediato quando ele não me estimula de forma adequada. Porque só assim é que eu estou a ser recíproco no estímulo que estou a dar. Concordas? Concordo, e eu costumo comparar esta situação para às vezes os pais perceberem claramente o que é que passa pela cabeça daquele filho. Nós muitas vezes, quando vamos a um país onde não dominamos a língua, nós conseguimos pedir o que queremos. E se não conseguirmos pedir aquilo que queremos, vamos recorrer a uma série de coisas até conseguir. Então, a criança é isso que faz. A criança tem, em termos da comunicação, numa fase muito inicial, tem uma necessidade muito básica, que é atingir um fim. Porque há outras formas de relação e de comunicação que não a verbal. E se ela consegue atingir as suas finalidades, obviamente que não vai partir para a produção verbal. Agora, esta consulta, muitas vezes, acontece, e estamos a falar de uma forma genérica, mas obviamente que há estratégias que os pais podem ter para facilitar. E depois também há outra questão, que há despistes que nós temos de fazer para despistar outras situações. Nós estamos a falar aqui numa criança que possa ter um atraso ou dificuldades de desenvolvimento, mas existem outras questões. Alterações sensoriais, auditivas, alterações do ponto de vista de interação, em que nós percebemos o padrão de interação da criança com o adulto, com o pai, com o irmão, se estiver na consulta, que eu gosto sempre de perceber o padrão de interação com quem vai à consulta, porque é aí o retrato mais fiel da criança, do que propriamente connosco, e é muito importante nós entendermos estas questões. É importante os pais perceberem que não estão a errar, nem eles, nem a criança. Eu chamei a questão da falta de estímulo, não é por falta de cuidado. O estímulo pode não estar a ser bem dirigido, não é? Às vezes acontece-me também, Hugo, crianças de 2 anos e meio em que os pais me dizem, olha, mas ele consegue pôr o DVD, tirar o DVD, mudar de canal, até já conhece as letras, mas é aquilo que eu digo aos pais, ok, mas aqui ninguém põe em questão as competências e as capacidades do seu filho. Nós estamos aqui a tentar é que o seu filho tenha vontade em comunicar de forma oral e nós temos que criar condições para que ele necessite de o fazer. E de facto é isso que nós vamos estudar
ali em conjunto. Não são sessões de terapia da fala semanais, diretas com a criança, mas são sim momentos de partilha com os pais, num primeiro momento perceber a rotina. De aconselhamento. De aconselhamento. Mas eu acho que esses momentos, Hugo, são momentos extremamente importantes. Sempre que os pais têm dúvidas, o meu filho está com atraso de linguagem, está com atraso de fala. E muitas vezes vem a essa consulta porque o pediatra aconselhou vir buscar. E essa sessão de esclarecimento serve para os pais perceberem também que tipo de comportamentos e estratégias que estão a ter mais adequados e que podem dificultar. Claro. Então, vou-te lançar aqui o desafio assim de uma forma objetiva e tentar de forma prática. Aos 2 anos que temos este grande marco na linguagem expressiva, quais são os principais sinais de alarme a que os pais devem estar atentos e que podem indiciar uma necessidade de ser observado numa consulta de terapia da fala? Eu sei que isto cada caso é um caso, mas de uma forma geral, as situações que te pareçam que tu digas, perante este quadro, eu como terapeuta de fala acho que a criança deveria ser observada. Aos 2 anos, mais ou menos. Ou seja, aquilo quando uma criança de 2 anos me entra no consultório, quais são os aspectos que me chamam a atenção? Sim. Ou quais são os possíveis critérios de referenciação para a terapia da fala quando não estão presentes os critérios? Ora, crianças com 2 anos, com dificuldades de compreensão de ordens simples, com dificuldades de compreensão de identificação de objetos, ou seja, dificuldades de compreensão de tarefas expectáveis para essa idade, é um dos sinais. Crianças que não reagem quando chamamos por elas, que têm pouco interesse na interação social, que procuram brincar com os seus brinquedos e menos interagir ou com os adultos ou com os pares. Crianças que possam ter, produzam ainda palavras isoladas, mas muitas vezes descontextualizadas e que não consigam já começar a fazer algumas frases. A linguagem inicial é muito importante, não é? Nesta idade a linguagem deve ser clara, mesmo que articulem mal, deve ser clara. Exatamente. E depois há uma questão que muitas vezes eu brinco com isto na consulta, mas é verdade. Crianças que entram no consultório, que me começam a explorar o consultório todo, numa primeira consulta com 2 anos. E isso para mim é extremamente positivo. Claro, tentam ver curiosidade, que têm aquele olhar vivo, mas que não interagem do ponto de vista verbal, que mantêm o contacto ocular, que fazem o turn-taking. Isso são sempre sinais que nos deixam descansados. Crianças mais apáticas, que não procuram a interação, ou procuram menos a interação. Crianças que tenham dificuldades em interagir de acordo com o contexto. São sinais que nos fazem querer saber mais e que nos fazem procurar. Aos 2 anos, são mais os aspectos de comunicação, pragmáticos e linguísticos, do que propriamente as questões de articulação ou de fala propriamente dita. Eu queria colocar-te essa questão. A partir de que idade é que faz sentido começar a corrigir a articulação das crianças? É uma dúvida muito frequente dos pais, que às vezes, com 18 meses, já estão muito preocupados com o menino diz bola em vez de bola. A partir de que idade é que tu achas que se deve começar a corrigir a articulação sempre sem massacrar, porque senão a criança perde o interesse? É lógico. E a partir de que idade faz sentido? É um bocadinho por aí. Nem massacrar, nem corrigir. Eu acho que nós devemos ter o cuidado, enquanto pais, de dar sempre o modelo correto. Obviamente que em fases iniciais, aquilo que nós queremos para o bebê ainda é uma exploração mais motora da própria fala. Repetição silábica, os sons bilabiais, os sons guturais, brincar com as próprias sílabas. A partir do momento em que começam a produzir algumas palavras, embora não as produzam de forma adequada, nós devemos dar sempre o modelo correto. Obviamente nós temos que aqui ter vários critérios. Tem a ver com o quê? Com o grau de dificuldade da produção da própria palavra e tem a ver também com as palavras ou com o léxico em si, se é da rotina da criança ou não. Porque às vezes, não é muito frequente, mas acontece, às vezes chegam à consulta, o meu filho não consegue dizer bem frigorífico, não consegue dizer bem, eu digo, vamos com calma, nós temos que fazer aqui algum ajuste. Agora, obviamente que há marcos de evolução do ponto de vista fonético. Aquilo que se espera, e é um marco que é bastante discutível e há aqui alguma flutuação, é que até aos 6 anos, à entrada da escola, a criança tenha um inventário fonético todo adquirido. O que é que isso quer dizer? Que diga os sons todos corretamente. Nós, enquanto pais, aquilo que devemos fazer, ou os pais, devem dar sempre o modelo correto à criança, não têm que solicitar a repetição daquele modelo, mas podem fazê-lo, mas não de forma repetitiva. Essa é uma questão muito importante. Desde cedo, evitar expressões mais infantilizadas, como
a memé, o popó, a xixa, devemos evitar. Devemos, de facto, dizer a carne, o carro, ok? Eu coloquei essa questão, porque tu também sabes que há uma corrente que diz que este tipo de quase onomatopeias são muito importantes para o desenvolvimento da linguagem. Eu partilho da tua opinião, eu acho que as crianças tanto aprendem a falar bem como a falar mal. Portanto, se nós falarmos bem, elas vão aprender a falar bem. Se nós falarmos mal, elas vão aprender a falar mal. Mas há aí uma corrente que defende o contrário. Eu acho que há uma fase pré-linguística, digamos assim, que é muito mais de desenvolvimento e de reconhecimento das unidades silábicas, prosódicas, e aí sim, mesmo do ponto de vista da exploração auditiva, em que nessa fase é muito importante nós trabalharmos questões de comunicação. Brincar com os sons, com o bebê ainda, para trabalhar a interação, para trabalhar a tomada de vez. Agora faço eu, depois faz ele para, depois faço eu. Há aqui uma série de competências comunicativas que estão a ser trabalhadas. A criança, se não conseguir dizer corretamente a palavra, não é... Se a criança atribuir um significado a determinada coisa, não vai ser por isso que eu vou utilizar. Ela pode utilizá-lo, mas eu depois vou-lhe dar o reforço correto daquilo que ela está a dizer. Não é? A chupeta. Dá-me memé, papá. Queres a chupeta? Toma lá a chupeta. Muito bem. Ok? É esta questão. Não devemos estimular estas produções. Que nós, às vezes, achamos piada também, mas não só a questão de achar graça à criança dizer isso. É importante que nós percebamos que os modelos que estamos a dar é inventário lexical que a criança está a adquirir. Portanto, quanto mais cedo nós utilizarmos os termos corretos, melhor. Claro, concordo plenamente. Deixa-me só dar um parênteses. Temos aqui uma senhora que diz que gostava muito de participar no direto, só que é impossível, nós só podemos ter 2 pessoas em direto no Instagram, portanto, eu agradeço a vontade de ajudar. Se puder pôr por escrito, se calhar é mais fácil nós irmos buscar, porque em direto mesmo nós não conseguimos. Só podem estar 2 pessoas em direto, não teria que sair um de nós e acho que não faria muito sentido. Portanto, peço desculpa. Se é colocar por escrito as suas questões ou até a sua experiência, nós depois podemos ler. Está bem? Pronto, temos esta fase mais ou menos dos 2 anos ultrapassada, digamos assim, já vimos alguns sinais de alarme. Queria pegar em ti para me falares na questão entre os 3 e os 4 anos, que é muito frequente, que é a gaguez. Pronto. Temos aquelas crianças, e geralmente é entre os 3 e os 4, mais ou menos, que se desenvolvam esta gaguez fisiológica. Quando é que nós nos devemos preocupar porque uma criança gagueja e que tipo de gaguez? Porque isso não é igual a gaguez patológica da gaguez fisiológica, dentro de sons, não é? Podes só estar a ver em relação a isso? Posso falar e é uma questão muito pertinente e também muito frequente acontecer. Sim. Eu acho que não nos devemos preocupar, no termo preocupar em momento algum, devemos estar atentos. E estando atentos a essa questão, devemos fazer, não é quando, é logo, quando há o início da manifestação desses sintomas, porque para nós clínicos chamar-lhe gaguez fisiológica é algo que é confortável. Porque se é fisiológico é normal, portanto não temos que nos preocupar. Mas aqui é que está a questão. O que é preocupar ou estar atento? Há aqui uma linha muito ténue entre as duas. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque muitas vezes nós sabemos, do ponto de vista teórico, muitas vezes esta gaguez fisiológica também pode evoluir para uma gaguez patológica. E o que é que pode influenciar esta evolução da fisiológica para a patológica? Muitas vezes é a maneira como a própria criança lida com a situação. Portanto, porque a gaguez patológica está muito associada também à ansiedade, não é? Portanto, esse é outro mito, que de facto há muitos mitos em torno da gaguez e de facto há aqui uma questão muito importante na gaguez, que do ponto de vista ainda de investigação e do conhecimento da etiologia da gaguez, ainda não está claramente definida. Sim, a causa não, mas as manifestações da gaguez estão muito associadas ao stress e à ansiedade. Agravam as manifestações, não como causa. Certo. Mas as manifestações sim. Mas conclui o teu raciocínio. Mas nesta faixa etária que estás a referir, dos 2 anos e meio aos 3 anos, será que podemos falar de uma situação de ansiedade? Não, já vou falar para a frente. Pronto, mas a questão é exatamente essa, é que muitas vezes crianças com 2 anos e meio, 3, começam a criar a ansiedade face às tarefas comunicativas e se criam essa ansiedade, e a ansiedade é de evitação, de achar que estão a fazer diferente. E é exatamente aí que eu quero chegar. Onde é que eu quero chegar?
o facto da gaguez fisiológica ter algumas características diferentes da patológica, digamos assim, uma fisiológica é quando a criança muitas vezes faz e eu quero isto. E nós associamos isto mais à fisiológica do que à patológica. A patológica já implica mais bloqueios, repetições, embora possa haver também na fisiológica, e comportamentos associados. Agora, a questão importante aqui é, tendo gaguez fisiológica ou patológica, se aquilo tem impacto para a criança, deve-se atuar quanto antes. O que é atuar quanto antes? Atuar quanto antes é os pais e a criança saberem o que se está a passar. E perceberem muito bem, claro que isto depende, eu não vou dizer à criança, olha, tu estás a gaguejar, isto é transitório, obviamente Sim. não é isso que vai acontecer. Mas numa criança pequena, dar competências aos pais para estratégias facilitadoras para que se crie menos comportamentos negativos associados àqueles momentos. Para além disso, compreender que estratégias podem facilitar a fluência. Por exemplo, coisas muito práticas, Hugo. Isto para dizer que, quando da manifestação, seja fisiológica ou patológica, a intervenção pode ser importante, quer direta, quer indireta, do ponto de vista de aconselhamento para os pais ou outros. Por exemplo, nós hoje sabemos muito bem que chegamos a casa e fazemos o jantar a correr e está tudo a correr e não há um momento em que paramos para falar com calma. E às vezes falar com calma é falar com disponibilidade, não é o falar devagar. Não é? E às vezes esta rotina e esta agitação também afeta a fluência da criança. Claro. E depois muitas vezes aqui entram os mitos que é, ela começou a falar assim porque apanhou um susto. Pois sabemos que não tem nada a ver. Sim, então, sim, se eu pedir para ela respirar fundo, vai correr melhor. Também não é verdade. Porque ninguém Sim. respira fundo para falar. Há aqui uma série de tópicos dentro deste... Sim. E que as pessoas vão repetindo e até acreditam nisso, não é? Exatamente. Porque é o senso comum, e mais do que o senso comum, é quase como sabedoria popular e que passa... E a necessidade de fazer alguma coisa, quer dizer, a pessoa fica desconfortável por não fazer nada, então vai-se perpetuando este mito, não é? Exatamente. Agora, eu acho que a mensagem principal é, a gaguez é algo que causa muita ansiedade aos pais. Ver a criança com repetições, será que vai gaguejar, será que isto vai passar? E é exatamente isto. É engraçado estás a perguntar isso, porque o artigo tem a ver precisamente com esta questão. O artigo que da manhã. Que tem boa. Isto eu estou a saber também agora. Vai sair amanhã o artigo. Boa. E eu, enquanto... Agora vamos vestir um bocadinho o papel de pais, sair um bocadinho do papel de clínicos, que é, imagina que esta situação se passava connosco. O nosso filho, e o meu, por acaso, passou por essa situação. Tem um episódio, 2 anos, 3 anos, em que começa com estas hesitações verbais, com estas repetições. Mas o mais velho também. Exatamente, mas vou ao pediatra ou vou ao clínico e ele diz-me, olha, não se preocupe que isto vai passar. E eu todos os dias vejo a situação a não passar. O que é que vai acontecer para mim quando vai? Vou ficar cada vez mais ansioso. E o tempo vai passar. O que é importante nestas alturas? O importante é os pais terem o máximo de informação credível para aquela situação que os vai descansar. Não é para cristalizar o problema, mas é precisamente para estarmos capacitados das estratégias que vão facilitar a fluência verbal daquela criança. É mais por aí. Claro, perfeito. Acho que é mesmo isso. Já agora, uma questão assim muito simples e muito prática. História familiar de gaguez implica sempre uma avaliação diferente desta gaguez? Pode surgir normal pelos 2,5 e 3, porque existe um bocadinho esta noção de que uma história familiar é considerada um sinal de alarme, mesmo por uma gaguez que nos pareça fisiológica. Sim. Partilhas desta opinião ou achas que não é por aí? Eu acho que nós devemos ter em consideração que as questões genéticas têm, de facto, impacto associadas à causa da gaguez, ou à etiologia da gaguez, há estudos que nos mostram isto, mas não tem de ser determinante. Sim, claro, sinal de alarme. É um sinal de alarme. Exatamente. Eu trato ou eu intervenho nas situações de igual forma, porque eu tento compreender quais são as manifestações, se a criança tem percepção ou não, se isso lhe traz limitações, como é que os pais lidam com essas situações. Mas acho que implica uma orientação diferente, por exemplo, para nós pediatras, referenciar mais para vocês quando existe esta história familiar de gaguez, ou achas que podemos ter a mesma atitude que temos quando não existe esta história familiar de gaguez? Eu acho que, acima de tudo, quando existe a historial familiar de gaguez, é um fator de risco, digamos assim, para o desenvolvimento. Sem dúvida que deve ter um encaminhamento logo muito mais atento, digamos assim. Agora, a perspectiva muitas vezes que acontece, e a maior parte, vamos aqui esclarecer, a maior parte destas situações são transitórias. Claro. Grande parte destas situações são transitórias, mas há algumas que não são.
Pois. O que nós temos que perceber é, então, mas quais são as que eu envio e as que eu não envio? A questão que estás a referir é sem dúvida pertinente, histórico de gaguez, de familiar de gaguez. Mas eu mantenho a minha opinião. Eu acho que aquilo que pode ser facilitador no desenvolvimento da criança é percebermos, compreendermos como é que a criança lida com a situação e perceber... A funcionalidade, não é? Exatamente, e perceber se os pais, nessas situações, conseguem ajudar ou facilitar a criança para que isto, de facto, seja uma situação transitória. Isto não é atribuir competências ou passar culpas a ninguém. Não tem nada a ver com isso. O conhecimento traz-nos tranquilidade. O entender e o compreender a situação ajuda-nos muitas vezes a ter comportamentos mais adequados. Às vezes o conhecimento, como o fala mais devagar, que não é muito adequado. Vamos pensar mesmo na situação da gaguez fisiológica ou transitória. Se é uma situação transitória, não é uma situação patológica, não há alteração. Se não há alteração, porquê é que eu estou a chamar a atenção àquela criança de algo que não é uma alteração? Estamos a focar num problema que teoricamente não é um problema. Exatamente, e muitas vezes são esses sinais que nós temos que entender e que perceber, precisamente para os pais também entenderem que comportamentos podem facilitar ou não nessas situações. Ok, perfeito. Vou saltar para um tema diferente, mas que também já temos aqui umas dúvidas e que eu acho que é extremamente pertinente, que são as famílias bilíngues. Uhum. O que é que tu achas? Quando temos um pai e uma mãe de nacionalidades diferentes que investem em falar as línguas diferentes logo desde o início, isso é benéfico ou é prejudicial para o desenvolvimento da linguagem? Até para introduzir as duas línguas ou deve ser logo desde o nascimento? Não, há estudos que nos mostram que quanto mais cedo for introduzida a segunda língua, melhor. Portanto, é benéfico. Até há muitos locais de ensino que cada vez mais adotam essa metodologia de uma introdução, não só por questões familiares, mas por questões... Exatamente. E isso é extremamente benéfico. Não é um problema para as crianças porque fazem perfeitamente e adquirem um domínio das duas línguas sem dificuldade. E em termos de manifestações, e isto tu vais concordar, provavelmente, aquilo que nós vemos quando temos famílias bilíngues é que, do ponto de vista de compreensão, não se nota nada de diferente no desenvolvimento da capacidade comunicativa da criança, mas, do ponto de vista expressivo, às vezes são crianças que não são das mais precoces a falar. E isto faz sentido, porque se tem duas palavras para cada objeto ou para cada coisa que eles querem falar, isto tudo nota-se. Tu também tens esta percepção e isto existe e devemos tranquilizar os pais em relação a isso? Não consigo fazer essa generalização, mas vou-me recorrer um bocadinho àquilo que é a teoria, aquilo que nos diz a teoria. E a teoria tem muito a ver com a precocidade com que se dá a introdução dessa segunda língua. Aquilo que nós sabemos é que quando são crianças bilíngues, logo antes dos 3 anos, começam esta aquisição quase que simultânea, essa dificuldade não, ou essa característica, que não é comum, mas pode acontecer, não é tão frequente. Portanto, aquilo que nós sabemos é que, de facto, do ponto de vista de desenvolvimento semântico, lexical, é muito importante estas primeiras fases na estrutura bilíngue. Mais tarde, não digo que são dificuldades, mas pode ter a ver com uma fase onde estão a desenvolver muito mais competências sintáticas e outro tipo de áreas da linguagem que possa gerar essas características. Claro, é normal. Tendo duas línguas diferentes, é normal que às vezes haja aqui... não é um atraso. Eu gostava não tem nada a ver com isso. Porque às vezes as pessoas já estão um bocadinho atrasadas na fala porque têm duas línguas. Não é atrasado. Não. Pode demorar mais um bocadinho, mas não é um verdadeiro atraso, porque está a adquirir duas competências em vez de uma. E, portanto, acaba por estar até à frente, digamos assim. E é exatamente. Que as pessoas sintam isto e não se chama esse nome de atraso porque tem sempre uma conotação negativa e não é verdade. Vou-te só colocar mais uma pergunta, enquanto tu respondes, vou ver se conseguimos pescar aqui algumas perguntas, porque temos muitas dúvidas para responder. O célebre R, as crianças que não dizem o R, e que aos 3 anos, aos 4 anos, os pais estão preocupados com o menino não diz o R, e se deve ir à terapia da fala. Quando é que não dizer o R é preocupante? Já respondeste isto há um bocadinho, mais ou menos? Mais ou menos. Quando é que não dizer o R é preocupante? Estou a falar de não dizer o R isoladamente. Não estamos a falar em miúdos que têm outro tipo de perturbações. Porque é aquele que chama muito a atenção dos pais, não é? Não, e lá está. Eu acho que conseguiste aqui nesta hora focar muitas das questões mais frequentes
que se calhar são as dúvidas que os pais te colocam relativamente à terapia da Sim, fala. sim, sim, são as questões que nós na prática são mais recorrentes. Sim. Esta questão do URE é uma questão muito, muito pertinente. Agora, nós temos que pensar uma coisa, que é, o URE é produzido como? Primeiro, é dos últimos sons a ser adquiridos. O som URE, não o RE, mas o URE, que dizemos que é o som da língua a fazer o batimento no céu da boca, é dos últimos sons a ser adquiridos. Porquê? Porque é o mais complexo de realização motora. Portanto, nós para trabalharmos esta... E não é visível, não é? Porque as crianças também aprendem a ver, eles não veem onde está a língua. Exatamente, mas é dos últimos porque exige uma maior precisão oromotora. Como é que nós desenvolvemos esta precisão oromotora? Com as competências musculares. Portanto, muitas vezes há relação também com a parte da mastigação e da respiração, porque, por exemplo... Já vimos que isto tudo começa muito cedo, não é? Exatamente, crianças que não respiram bem pelo nariz, que tenham um predomínio de respiração oral, vão ter tendência para estar nesta postura. Ao estar nesta postura, também não vão desenvolver do ponto de vista muscular e motor, logo terão também consequências do ponto de vista da fala. Portanto, quando me colocas a questão dessa forma, uma criança que não diz URE, quando é que deve ser encaminhada para a terapia da fala, quando é que deve ser preocupante? Se uma criança de 4 anos for respirador oral, tiver um predomínio de ventilação oral, obviamente que essa criança vai ter problemas de URE. Nós temos que estar preocupados com as questões respiratórias nessa faixa etária. Se uma criança com 3 anos, com 4 anos, não diz URE e tem alterações no freio da língua, pois é essa altura que eu devo estar preocupado. Porque se é o único som que não diz, nós não temos que estar à espera até aos 5 anos e meio, 6, 5 e meio, que é o limite da aquisição. Mas obviamente já aqui não vamos estar à espera dos 6 meses para, já diz, não. Sim, olhar para o calendário, arriscar os dias, não é? Exatamente, exatamente. Então nós temos que estar atentos a essa questão. Ou seja, não dizer URE. Não diz URE é o único som que não diz. Vamos ver se há uma componente estrutural que esteja a interferir. Nomeadamente, a parte da formação do palato, se é muito estreito. Nomeadamente o freio da língua e nomeadamente o modo ventilatório. Existindo um predomínio de modo ventilatório oral, isso pode não haver causa estrutural. Ele pode ser uma questão comportamental, não é? E depois é o trabalho da área da terapia da fala nesta componente muscular. Agora, crianças com 3 anos e meio, sem alterações sensoriais, não dizem URE, normal, com todo o resto do desenvolvimento. Qual é que é a idade limite? A idade limite deverá ser os 5 anos e meio, como eu te disse, 5 anos e meio. Eu não gosto muito de definir limites, porque, por exemplo... Eu sei. É uma menina que se chama Maria e só não diz URE. Epá, eu mandava logo para a terapia da fala para ela dizer bem o nome dela. Isso depois também depende do impacto que isto tem para a criança. Sim. Mais uma vez a funcionalidade, não é? Ser funcional ou não, que falamos da gagueira aqui também. E é a forma que nós conseguimos motivar a criança para ela também muitas vezes participar. Nós temos que adequar esse recurso agora. Claro que crianças tenham um bom desenvolvimento linguístico e não dizem URE aos 3 anos e meio, 4, não é preocupante, não têm alterações sensoriais. E pronto, é um bocadinho por aí. Devemos sempre ver a questão estrutural e todo o desenvolvimento para ver se é ou não expectável. E de um modo geral, aquilo que tu disseste é verdade. Até aos 6 anos da entrada para a escola primária, as crianças devem ter a capacidade total de articulação dos diferentes sons, porque para além de ser expectável pelo desenvolvimento delas, vai ser uma competência fundamental para a restante aprendizagem posterior. Portanto, devemos intervir antes disso, se notarmos aqui alguma falha. Certo? Se bem que aí, e isso tem a ver com um dos artigos que eu escrevi também para o Pediatria para Todos, tem a ver com as competências de literacia, aprender a ler e a escrever. O facto de, por exemplo, em vez de prato, dizer pato, com 6 anos, estar a adquirir um maré, isso não deve, enquanto pai, me deixar preocupado. Porque se for uma situação de não dizer naquele contexto e dizer nos outros contextos, ele está em aquisição. E nós vamos pensar que, do ponto de vista académico, os PREs, os BREs, são dos últimos a dar no primeiro ano. Portanto, há aí uma margem que permite... não é? O tempo joga a nosso favor, na maior parte das vezes. Exatamente. É importante tentar o tempo joga. Ora bem, e falar em tempo, nós estamos a ficar sem tempo. Esta conversa está a ser fantástica, Ricardo. Estamos só com 5 minutos. Portanto, agora vou-te fazer quase perguntas de sim e não. Vou-te colocar aqui algumas perguntas que nos colocaram. Podemos fazer respostas curtas, contextualizadas para estes casos. Temos aqui a Patrícia que nos diz: uma filhote com 26 meses não fala nada. Só aquela linguagem que ninguém percebe. É sinal de alarme ou não é sinal de alarme?
Eu sei que tu estás de ver, mas achas que vale a pena ser observado por terapia da fala ou não? Fico 6 meses, não se percebe nada do que Vou tentar ser curto sempre na resposta, mas depois, obviamente, que poderei dar mais esclarecimentos. Eu não claro. gosto do termo conversem com ele, coloquem as questões, porque vale a pena. Sim. A questão aqui, relativamente a essa situação, eu acho que alarme, eu não gosto muito é um alarme, não gosto. Alarme, perdemos o controle da situação e aquele alarme. Não, é uma situação onde queremos ter respostas. A terapia da fala pode nos ajudar a obter mais respostas sobre o porquê? Eu acho que sim. Será que nós podemos ajudar de alguma forma? Podemos. Portanto, nós, terapeutas da fala, nós pais, é uma equipa ali na promoção do desenvolvimento da criança. Portanto, em caso de dúvida, procurar esclarecimento, eu acho que vale sempre a pena. É sempre um acrescento, não é? Também concordo. Acho que sim. Perfeito. Temos aqui a Sónia que diz se a rinite alérgica pode influenciar a fala e atrasar a fala. Vamos ver isso de uma forma mais ampla. De uma forma muito direta, se for uma rinite alérgica severa, que dificulte e não esteja com tratamento farmacológico, de facto, que não controla a situação, que não permita à criança uma ventilação nasal, obviamente vai ter consequências do ponto de vista do desenvolvimento oral. Logo pode afetar. Perfeito. Qualquer alteração respiratória afeta também esta musculatura e a articulação e pode provocar alterações esqueléticas, musculoesqueléticas, que podem interferir também com o próprio desenvolvimento da linguagem. Exatamente. Temos aqui uma partilha de uma criança que tem dificuldade em aceitar as texturas novas. Faz sentido, já falamos disso, introduzi-las precocemente. Deixa-me colocar-te uma questão. Se nós tivermos, e assim tentar de uma forma simples, um miúdo, e já te contei já um bocadinho, mas se calhar agora de uma forma um bocadinho mais concreta. Se nós tivermos um miúdo que tem dificuldade em aceitar texturas novas, se nos parecer que é só na questão da alimentação, faz sentido que a primeira avaliação seja por terapia da fala, e só depois pensarmos na questão sensorial. Ou o que é que tu achas? Não existe regra, mas como tu disseste, a sensorial tem aqueles meus que espirram aqui e vão parar à esquina, não é? Portanto, mas o miúdo parece que pelo menos não chama a atenção mais de uma perturbação sensorial, faz sentido que a primeira avaliação seja logo por terapeuta da fala? Eu acho que um terapeuta da fala que avalie na primeira condição vai perceber se existem mais alterações proprioceptivas para além das orais, se é preciso um trabalho conjunto. Portanto, muitas vezes uma avaliação inicial em terapia da fala também permite perceber a necessidade de uma intervenção. Na dúvida, faz sentido, vamos por partes, não é? E faz sentido. Temos aqui uma dúvida também que é muito frequente. A minha filha de 4 anos usa muito a consoante T. Por exemplo, cuecas em vez de cuecas, e tem dificuldade na pronunciar algumas sílabas. Devo procurar um terapeuta já ou aguardar? Com 4 anos e troca, em vez de cuecas, diz tuecas. Tuecas, troca o que pelo que. Já não é uma troca esperada para essa faixa etária. Há determinadas questões que vão ter que ser analisadas, nomeadamente quando há trocas de sons posteriores por anteriores, nós devemos sempre ver as questões auditivas também, se está tudo bem. Explica só um bocadinho que é os sons posteriores e os anteriores, porque acho que é importante as pessoas... Tens razão. Sons posteriores, que, sons anteriores, os que dizemos à frente, de. Então, muitas vezes nós trocamos uns pelos outros. Agora, esta troca de sons de, que dizemos com a ponta da língua, com os posteriores, que, por exemplo, em vez de cuecas, ela faz tuetas. Isto é uma troca já detectável para os 4 anos. Às vezes, estas trocas, o primeiro... Desculpa lá, carta de mim. Desculpa. Devemos fazer uma história clínica que nos permita perceber se a criança, se há suspeita de hipoacúsia, de déficit auditivo e aquilo questões, e se é possível, às vezes, tratar isso só com terapia da fala resolve-se, mas sim, é importante consultar a terapia da fala. Ok, e agora uma questão muito contextual agora. O uso da máscara no desenvolvimento da linguagem é expectável que traga problemas agora às nossas crianças que estão a aprender a falar, ou isso é algo que elas rapidamente ultrapassam? Tem que ser 10 segundos, pá.
Olha, Hugo, eu vou dizer uma coisa, tem muito impacto. Obviamente que o modelo Pois. visual que nós damos para a produção verbal tem impacto. Eu tinha Principalmente nos primeiros meses, quando eu estou a olhar para a nossa boca, a ver como articulamos os sons muito, não é? Exatamente, é fundamental. Por isso é que às vezes na terapia da fala nós também temos aquelas máscaras que permitem ver a articulação. Mas também te digo uma coisa, tenho usado a máscara, obviamente, nas minhas sessões clínicas e permite trabalhar a capacidade de discriminação auditiva e outras competências que com a máscara só escondendo mesmo. Portanto, tem impacto, vai ter impacto, é algo a ter atenção até pelas educadoras de infância quando começarem o ano letivo. Claro. Ricardo, obrigadíssimo. Temos 14 segundos. Obrigado. Foi fantástico. Tenho certeza que as pessoas adoraram. Vamos marcar outro, porque a conversa foi ótima mesmo. Muito obrigado. Sigam o Ricardo nas redes sociais. É o nosso especialista no site Pediatria para Todos.